E aí, Vamos filha, você fez falar. roteiro? Não fiz roteiro, né? Eu anotei aqui algumas coisinhas para a gente não esquecer, né? Só para a gente não esquecer, para dizer, não, não falou disso. Mas aí eu já quero pedir ao pessoal boa noite a todo mundo. Eu sou mal educada, entrei, mas minha mãe tá aí, ela me deu educação, viu? Ela tá aí já aí. Eu aqui de vez em quando me esqueço. Aí o que é que é que eu quero pedir, né? Que vocês mandem assim sugestões, né? Será que aquele suplemento que você ouviu falar que é bom para a imunidade, será que é mesmo, né? Se vocês forem lembrando aí, ajuda nós e vai alimentando. Ou pode jogar aqui, ou joga na caixinha e aí a Adolfo dá uma olhada para a gente não deixar de falar de nada. Porque às vezes escapa, apesar de eu ter anotado aqui, às vezes escapa alguma coisa. E aí, se vocês tiverem dúvida de algum suplemento que estão dizendo a você que é bom para a imunidade, joga para nós, que aí o doutor Adolfo Duarte, melhor do que eu, vai te dizer se presta ou se não presta. Se botarem na caixinha é sempre melhor, pessoal. Botar na caixinha é melhor, porque pra gente Deixa ler eu, fica mandar, mais fácil. deixa eu mandar os aviãozinhos, que eu mandei o aviãozinho do outro, né? Lá do meu. Mas eu vou Então eu vou mandar para mandar você. aviãozinho também. Vou mandar Mandar os aviãozinho aqui pra Bela que já tá aviãozinhos. aí. Vou mandar avião pra você, Linho. Eu mandei avião pra você. Já mandei para você também. Deixa eu mandar aqui, deixa eu chamar o pessoal para a gente conversar. Aí a gente começa direitinho. Aqui. Pronto. E tá fechado agora. Perdão, Mandei uma ruma de aviãozinho. também. Então, assim, né? A gente falou na primeira live sobre imunidade, o que funciona, quais são, né? Que é basicamente o quê? Mudar os hábitos, comer direitinho, dormir, depois os hábitos que a gente sempre está aqui, né? Ter uma qualidade de vida, procurar trabalhar isso, que é o básico para que a gente tenha a nossa imunidade sempre de prontidão ali, né? Para quando a gente precisar, ela trabalhe, né? Para que a gente dê suporte para que quando a gente precise, o corpo vá lá e faça parte dele, que é, né? Ele faz isso, é função dele, a gente só tem que dar as condições necessárias para que ele faça tudo direitinho. Mas aí como ficou, né? Grande, o pessoal começou a pedir essa questão dos suplementos. Sim, existem coisinhas que a gente pode fazer, pode usar para otimizar, né? Não vai, como você falou mesmo na outra live, né? Nosso corpo ele faz o papel dele. Não é esse negócio para dar a imunidade. Não, a imunidade já existe em todo mundo aqui. O papel da imunologia, né? O papel imunológico, essa resposta imunológica todo mundo tem. Mas tem os suplementos que podem otimizar, né? Principalmente naquelas pessoas que precisam de um empurrãozinho, né? Um empurrãozinho para dar um empurrãozinho no corpo para pegar, né? Para trabalhar. E é isso que a gente Com vai, a certeza. proposta nossa aqui é justamente hoje, é isso, falar desses suplementos. O que eu anotei aqui, só fiz uma listinha, desde os básicos, que a gente já sabe, vitamina C, vitamina D, né, o zinco, mas eu quero que você fale um pouquinho, né, a função das vitaminas e dos minerais no processo, né, de otimizar, no processo da imunidade. Nini, é um negócio legal, porque assim, ó, quando a gente fala do básico, e a gente fala muito sobre essa coisa, né, do básico que funciona para todos os temas, imunidade não é diferente. Foi o que a gente falou da última vez que a gente fez a live, a primeira parte. E no termo da suplementação, passa pelo mesmo lugar. Então, antes de pensar em usar qualquer, sei lá, própolis colorido do Japão, você tem que fazer o básico. E o básico vai estar o quê? Vitamina C, complexo B, magnésio. Ponto. Manhã não dava levedura de cerveja quando a gente era criança? Ali tem o quê? Complexo Complexo B, B, né? beta-glucanas. E algumas glucanas. Então, assim, são coisas que vão favorecer a resposta imune. Porque a resposta imune ela depende da atividade de vários tipos celulares. E células que dependem do que para viver bem? Fundamentalmente, antes de qualquer coisa, boa noite, Lili, de boas mitocôndrias.
Ela me Então, chama assim, sempre de Cris, é a Aline, viu, Lili? Cris é outra. Parece. A gente estava junto hoje lá no consultório, a gente tirou foto, a gente se parece, os cabelinhos assim. Mas Cris é a de terça, eu sou a de quinta. Ele não vive sem nós, só que ele faz live terça com Cris e quinta comigo. a de terça e a de quinta é ótimo. Mas então, a gente precisa dar conta do básico antes de pensar em qualquer outra coisa. E eu gosto de lembrar disso, Line, porque aí antes mesmo de pensar em suplementação, tem que pensar na alimentação, que a gente já falou semana passada, não vamos falar tudo de novo, né? A Lili disse que tá morrendo de vergonha. Deixe disso, menina. Pare Aí com você isso. faz assim, Lili, na terça-feira você entra na de Cris e chama ela de Aline. Chama ela de Aline. Tá tudo certo. Tá tudo em família, tá tudo em família, fique tranquila. Tudo certo. Então, a gente não pode esquecer do basal. Porque eu vejo muito, sabe, Lini, o pessoal naquele afã, né? Não, porque eu vou tomar tal coisa que é bom para a imunidade, uns negócios esquisitos, diferente, às vezes, muitas vezes muito caro. E eu falo, olha, não é que não seja bom, é bom, mas se você não tiver cuidado do básico, não vai adiantar, né? Então eu gosto de lembrar disso. Esse básico, bem feitinho, é fundamental, não tem para onde correr, tem que fazer essa parte, senão você vai estar, sei lá, gastando tempo e dinheiro à toa, né? Então eu gosto de lembrar disso. E aí, a gente parte para a primeira coisa que a gente falou que era importante, que é a imunidade de barreira. Que são as barreiras mucosas e integridade da pele. E eu vou dizer assim, Line, que o primeiro suplemento que as pessoas precisam entender que é bom para a imunidade, por incrível que parível, é o colágeno. Uau! É o colágeno. Aí, povo, talvez ninguém estivesse pensando nele, mas é. Porque o que acontece? O colágeno vai ajudar você a ter um bom pool de aminoácidos para a formação de suas proteínas, inclusive das proteínas que promovem a integridade das barreiras. Tá? Se você usar tipos específicos de colágeno, você favorece isso mais. A gente vê um monte de gente pela internet falando que tomar colágeno não faz diferença. Claro que faz, uma proteína de alto valor biológico. Então, vai me dar bons aminoácidos. Isso é bom. Aí chega e fala, com comida você já consegue. Eu falo, colágeno é comida. Não estou dizendo que não é. Né? Sim. É um suplemento alimentar. É um tipo de alimento de uma outra forma. Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer. A integridade das barreiras, pessoal. A pele e as mucosas precisam estar íntegras para vocês poderem ter a primeira parte da imunidade, que é a barreira mecânica. Pô. Perfeito. Não é não? Essa coisa do colágeno eu também já fui descrente, já fui dessa turma que achava que não prestava para nada, até que fui estudar, né? A gente aprende, toma na cara e já estuda. E vê, né, que realmente tem, assim, serve para muita coisa. E serve para muito mais outras coisas que as pessoas não imaginam, né? As pessoas associam o colágeno só com pele, só com a questão mesmo da estética. Não, né? Tem trabalhos muito bonitos com recuperação de queimados com colágeno. Né? As pessoas que têm cirúrgico, no processo cirúrgico das cicatrizações, tem assim, trabalhos belíssimos com o colágeno, e aí você para e vê mesmo, né? E aí eu vi uma vez uma frase, que se eu não me engano foi Murilo, que ele falou que talvez pra gente não é perceptível porque a gente tem, né? As funções estão funcionando, então talvez o colágeno num determinado momento para uma determinada pessoa realmente possa não ser, né, nada assim, a pessoa não seja algo que faça diferença. Mas quando a gente não vai ser pirotécnico, não vai ser impactante. Isso, mas quando a gente pega um organismo em recuperação, no processo de recuperação, aí que a gente vê como realmente faz diferença e é bom, né? Eu tenho utilizado, hein? Entrou uma pessoinha aí que eu não vou dizer, né? Eu vi que ele entrou aí, que tá, eu mandei um pote de colágeno para ele de presente, para a gente ajudar ele a se recuperar ainda mais. Tá? E a mãe dele tá aí também, e ele também chegou aí, que eu vi, ele chegou quietinho, não falou nada não, mas eu vi que você entrou. Todo pôde, melhoras todo pôde, viu? Tomara que ele esteja rindo agora. Tá.
Aline, você vê, né? O colágeno então entra aí. É óbvio, é uma saúde hormonal organizada também. A gente sabe que é importante mais para a saúde das mucosas, especialmente vocês meninas, né? Que não é a suplementação, mas eu gosto sempre de lembrar que isso é Ele importante. aí, ó. Eu estou falando de equilíbrio. Ele Aí, ó. aí, ó. Grande figura. Estou falando de equilíbrio, tá, pessoal? Não estou falando de doses altas de nada, tá? Pode ser qualquer um. A rigor, sim, Eliciane. Pensando nessa função, qualquer colágeno de boa qualidade. Colágeno Tá? hidrolisado, bom, com uma boa marca, um bom perfil, uma boa qualidade. Já, nesse caso, é. Já é bom. Se você quiser favorecer coisas específicas, aí a gente pode ter tipos hidrolisados específicos, mas aí já entra em outro momento que A gente fez aí uma, já é a um gente, momento de a gente fez consulta. uma live, a gente fez uma live de suplementos, só de suplementos, e a gente falou bastante sobre isso, né? Os tipos dos colágenos e as Falamos indicações. tipos. E de lá para cá já tem novos tipos, então assim, toda hora tem uma novidade, né? E ainda falando de barreira, sabe, Line, e falando de mucosa, tem a glutamina, Sim. que é boa para a mucosa intestinal, né? A gente sabe que a mucosa intestinal é beneficiada pela glutamina, assim como, pensando em intestino grosso, é beneficiado pelo butirato. Então temos aí o Core Biome, que é um ativo muito bom, que vai ser interessante para integridade, né, dessa mucosa. Então essas duas coisas são bem legais, né? A gente pode favorecer também a qualificação dessas mucosas, né, pensando na barreira em si, usando esses suplementos, né? Nós não vamos falar, pessoal, em dose, não vamos falar em forma de uso, porque isso é individual. Vocês precisam estar em consulta com o médico nutricionista que saiba cuidar disso para vocês. E que saiba cuidar disso, pessoal, são poucos que sabem, tá? Porque realmente tem muito curioso, mas tem pouco estudioso. Então, vocês fiquem atentos com isso, tá? Mas esses são bons. E por conta disso, tem gente que fala mal da glutamina, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo, a pessoa que fica assim, prescrevendo glutamina, não presta para nada, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Essa coisa do não presta para nada é um negócio esquisito. Oi, foi Lili, que bom, graças a Deus. Então, assim, glutamina, eu gosto de glutamina há muito tempo. Glutamina é uma coisa que para mim eu gosto muito, muito mesmo. Aí a gente falou das vitaminas todas, então assim, como você falou, todas as vitaminas são importantes, principalmente se você faz exame e ver quais a pessoa está, né, em depressão, então isso é importante. Mas tem essas, né, a vitamina C, a vitamina A, o complexo B todo e o magnésio, o zinco também entra aí nesse grupinho. Importante demais. Então, assim, quando a gente fala assim, ela só passou um complexo B, ó, só passou um complexo B. Gente, complexo B faz coisa que Deus duvida e o diabo se benze. Vocês estão fora. É um negócio tão importante que, poxa vida, não tem como não estar presente. Quer ver uma coisa, Aline? Ó? É a mesma coisa de quando vai se prescrever antioxidantes, né? Aí o povo já pensa logo em coenzima Q10, resveratrol, e fala, se não tiver complexo B, nada disso vai funcionar. Ou vai funcionar por um pequeno período, depois vai começar a não funcionar, pode até te prejudicar. Porque a base da renovação antioxidante endógena depende totalmente do complexo B. Então não dá para ficar sem complexo B, né? Aí, mas tem na alimentação. Pessoal, se você está falando apenas de sobrevivência, o que está na alimentação está tudo de bom. Mas se você está falando de uma condição específica, por exemplo, onde você tenha um estresse biológico maior, um risco de infecção, ou está se recuperando da cirurgia, ou coisa do gênero, a gente precisa suplementar. Ou até os estresses que a gente está submetido, o nosso modo de vida hoje em dia, que é um modo de vida bem fora do que a gente foi desenhado para viver. Então, a suplementação é muito bem-vinda, tá? Para evitar que você se arrebente todo descendo essa pirambeira, né? Olha só. Eu falo assim, né? Que complexo B, magnésio e zinco
A gente atira e acerta um bocado de lugar. Acerta até sem querer. É tiro de escopeta. Olha Lili dizendo que lá tem B12, vitamina D, C, zinco, magnésio. Ó, Lili, que bom, viu? Graças a Deus. Aqui é Graças a onde? Deus. Porque ela não, não mora no Brasil? Ela tá em São Paulo. Ah, Né? E aí, que bom que tem isso lá. Eu fico muito feliz que a Lili tá lá usando tudo isso, né? tá. Mas assim, Entendi. ó, mas assim, falar de mucosas barreiras, então, básico. A gente começa com essas coisas todas. Então, o básico Pronto, já é um aí monte de coisa. a glutamina, o probiótico, acho que você falou do core biome, mas tem os probióticos de uma forma geral, né? Só quando bem orientados, bem prescritos, bem individualizados. Que Então, aí os que tá o pepino, né, probióticos. Aline? Aí que tá o Até pepino. hoje a gente faz, né? Sem, não é que a gente não tem 100% de certeza, mas que ainda tem muita coisa assim que a gente. É um mundo, Ave né? É um Maria, mundo é a um ser mundo, é um descoberto ainda, universo. muita. Eu acho engraçado que quando o Bruno abre a boca para falar, que a gente tem que estudar muito ainda, Bruno É, Zilber, pessoal, quem é. não acompanha pode procurar Bruno Zilber com Y, Zilber. O Bruno é o cara que mais entende de probióticos, sei lá, do planeta Terra. É um gênio, sensacional, meu amigo e assim, um cara de uma humildade inacreditável e muito, muito inteligente. Ele fala que a gente não entende de probiótico direito. Então, se ele fala isso, a gente apenas assina embaixo e está tudo certo. A Tá? gente procura Então fazer o nosso melhor, né? Com o que a gente a tem. gente usa aquele pouquinho que a gente entende alguma coisa. Né? Mas é porque eu às vezes me preocupo, Lini, quando o pessoal fala, estou tomando um probiótico, qual? Eu fui ali na loja e comprei. Pessoal, não é assim não. Tá? Até dá para usar isso de vez em quando para algumas situações, mas de preferência sob prescrição. Agora essa coisa, quero tomar um probiótico, vou ali na loja, compro e tomo. Isso, na melhor das hipóteses, no caso, se não te fizer bem, também vai ser perda de dinheiro e perda de tempo. Obrigado, Lili. Sou não, Lili, sou não. Vai, chefe, Pois é. continua, vai. Então, pronto. Então, nessa questão de mucosa, né? Falamos da glutamina, do É que dá para falar de colágeno. mais um monte de coisa em mucosa. O que Né? mais você tem Dá de para falar de mucosa? vitamina C em mucosa, dá para falar de Sim. Então, vitamina K em mucosa, hum, dá para falar de vitamina D. Porque no fim das contas, é uma coisa que é bom ficar claro pro pessoal. A gente está falando, turma, em saúde celular, de tipos de celulares específicos, mas que não tem uma diferença tão grande do que eles precisam para outros tipos celulares. Então tem muita coisa que é geral. Como a Aline falou, complexo B, magnésio, vitamina D, e isso é geral. Qual é a célula que não se beneficia dessas substâncias? Elas fazem parte do fundamental do funcionamento celular, então todas se beneficiam de alguma forma. Né? Então essa é a base que eu diria inespecífica. Né? Por exemplo, um controle antioxidante básico é importante para uma resposta imunológica? Também. Né? Agora, se ele for exagerado, ele pode atrapalhar? Pode. Então, tudo isso dentro de um equilíbrio que vocês precisam realmente estar sendo acompanhados por um profissional para poder fazer. Tá? perfeito. E a partir daí, a gente pode pensar, ainda em mucosa, em alguns suplementos mais específicos. Né? Como eu falei, o butirato é um suplemento mais específico que vai ser bem-vindo. Ou Ele envio vem como intestino. butirato, como é que você, como é mesmo que prescreve? O que a gente usa hoje mais é o Core Biome, Ah, tá. que ele é um sistema de delivery de butirato para o cólon. É o que eu estou tomando. E é maravilhoso. Exatamente. Ele mesmo. Ele ajuda a desinflamar o intestino grosso, né? E isso é importante. Por exemplo, uma coisa que fragiliza a mucosa, pessoal, é a inflamação, sabe? Então, uma coisa que eu fico conversando com o pessoal, Line, por exemplo, essa mania hoje de lavar nariz. Eu tenho. Não Aí eu mexa no falo meu pra nariz, eles, não. Não mexa no meu nariz, não. Eu tenho. né, mania de lavar nariz. Aí eu falo, gente, olha, a proteção da mucosa nasal é toda de proteoglicanos
tá? E que são hidrossolúveis. Aí você bota alguma coisa sob pressão no nariz, mete água e sai do outro lado. Você está tirando a proteção da mucosa e ainda sob uma certa pressão, que querendo ou não vai estar esticando essa mucosa e ainda pode esgarçar ou pode fazer pequenas microestrias. Isso não é bom. Você quer tirar a secreção, você vai usar duas coisas, acetilcisteína e calor. É isso, e beber água. Né? Eu não anotei aqui o NAC, né? O NAC também é outro produtaço aí que ajuda muito na questão da imunidade. Por que ajuda? Além de ser uma base antioxidante fundamental, o NAC ajuda a fluidificar a secreção. Então, pessoal, uma coisa que atrapalha, que favorece infecção, é coleção de secreção. Então, assim, começou a entupir a cara, porque quem tem sinusite não entope o nariz, né? Entope a cara. Eu sei que eu sofro com isso. Bem sabe. Começou a entupir a cara, você não tem que pensar, não. Mete para dentro da acetilcisteína e o seu preferido, digamos, antialérgico, o desobstrutor, da sua preferência, tá? E bota calor. Bota calor, bota a bolsa quente, ou então entra no chuveiro, liga a água mais quente, bota ali, deixa ali um tempinho. A inalação, né? A inalação? Se você conseguir inalar, ótimo. Se você conseguir inalar, fazer ótimo também. Aquele vapor. Engraçado, coisas antigas, né? Inalar, o NAC, que é o... E eu tô falando de inalação, viu, Lini? Na panela mesmo, no fogão, tá? Não tô falando de inalação com aquele coisinho que produz por ultrassom. Aquilo é muito bom, mas não é para esse caso. Porque o calor ajuda muito. Né? Mas vamos voltar, senão a gente sai do tema. Se você deixar, você sabe que eu vou para outra dimensão. Você falou essa questão do lavar o nariz, e eu lembrei de duas situações que eu tenho certeza que muita gente faz, e eu fui alertada pelos profissionais respectivos das áreas, e que nunca mais fiz. Um deles é usar esses sabonetes bacterianos diariamente. Né? Meu filho, quando era pequeno, ele começou com o processo de alergia, e usava um Tex desse da vida, né? Um sabonetezinho Tex desse da vida aí. E aí, quando eu levei para a dermatologista, ela perguntou. A primeira pergunta dela, qual é o sabonete que ele utilizava? Porque eu falo, ela fez pare agora. Aí eu falei assim, mas não passa na televisão que tem... Não, a gente precisa de barreira. Justamente a alergia dele é porque você está destruindo a barreira protetora da pele dele. E que é importante. Foi eu parar de usar destruindo a microbiota da barriga. Ele melhorou. E destruindo a microbiota da pele, né? Exato. A microbiota da pele que é importante demais. Para também a integridade da pele. E a outra é a minha ginecologista, que quando eu comentei ela sobre os sabonetes íntimos, ela falou assim, pare agora. Né? Então, todo esse processo que está acontecendo com você, provavelmente é por conta do uso contínuo de sabonetes íntimos. Você está novamente tirando toda a barreira da região vaginal que lhe protege contra infecções, contra essas bactérias todas. Então, assim, você vê como são coisas tão simples. Mas a gente está aí na televisão, tem que usar sabonete para limpar. A criança, aquela propaganda, a criança vai na rua, vai lá de fora, se suja de barro, mas tem aquele sabonete ali para poder limpar. A mulher que passa o dia todo na rua tem que usar o sabonete íntimo para não ter as coisas, não sabendo que isso é que pode causar os problemas. Aline, você sabe o que acontece? É imunidade. De sistema, né? Isso é imunidade. Isso é imunidade. E equilíbrio de sistema. Então vamos pensar assim, sistemas em geral, né? Eu chego e coloco uma coisa quente, uma coisa fria dentro do recipiente, vai chegar um ponto de equilíbrio onde as temperaturas vão se equalizar. E as reações de acordo vão ocorrer e vai chegar uma hora que aquilo vai achar um equilíbrio. Então todos os sistemas tendem a achar um ponto de equilíbrio. A relação entre os micro-organismos e da gente com os micro-organismos é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente se isola, pior. Eu estou repetindo isso há 3 anos. Quanto mais a gente se isola, pior. É óbvio que se a gente estiver se isolando de um micro-organismo letal, vale a pena. Só que a gente tem que pensar o seguinte, se eu não tenho como me isolar completamente, eu preciso achar um equilíbrio.
Então, é o que o pessoal fala. Como alguns pediatras antigamente, eu cheguei a ter aula com alguns pediatras mais antigos que falavam isso, né? Que criança precisava de vitamina S, de sujeira, para Sujeira. não ficar, para não ficar com o sistema imune frágil, né? Para não ficar toda hora adoecendo. Então, assim, a gente precisa participar desse processo, essa troca microbiológica e que esse equilíbrio microbiológico é importante. Por isso que você vê que depois desses processos de isolamento, a gente acabou tendo um monte de viroses novas, pegando todo mundo e derrubando. Porque além da sazonalidade natural que sempre houve, muitos vírus e bactérias se desenvolveram em grupos isolados, de formas diferentes, e quando a gente passou a ter o contato, não tinha equilíbrio nisso. E até agora ainda estamos tendo esse processo de reequilíbrio, né? Dessa interação microbiológica. Fala, grande Elvis! Então, assim, isso é importante demais, faz parte do tema, né? Então, o suplemento de vitamina S, né, que o Elvis gostou, é importante para a gente. Criança precisa, né? Faz parte. Criança, principalmente adulto criança também. Precisa. Mas criança mais ok aí, né? Porque é negócio de porque não pode, é um tal de lencinho umedecido, porque a criança não pode. Não, gente, pelo amor de Deus. Você botava os meninos, era para correr na roça, descalço. Tá tudo certo. Comeu areinha da praia. Deixa comer um besourinho de vez em quando que não morre, não. Não morre, não. Pronto, então assim, eu acho que... Boa noite. Boa noite. E aí vem as questões dos suplementos, né, que o pessoal aí gosta muito de utilizar e que a indústria cada vez mais também aproveita a onda e todo dia é um novo, que tem, né, o própolis. Então eu queria que você falasse o porquê esse apelo ao própolis, né, que todo suplemento que para a imunidade tem que ter própolis, né? Por quê? É bom. Diga por quê. Vamos lá. Esses compostos com própolis, é importante vocês saberem que eles não têm só própolis, né? Tem algumas coisas ali de dentro da colmeia, eles têm um potencial microbicida muito grande, potencial direto, tá? E um potencial indireto por modulação do nosso sistema imune, tanto na fase 1 quanto na fase 2. Isso é bem interessante, porque interfere positivamente tanto na resposta inata, que é aquela resposta que não depende de aprendizado, é a resposta primária, quanto na resposta secundária, que é aquela resposta que depende do aprendizado, que é a resposta que o nosso organismo aprende a responder contra alguns micro-organismos, e até na barreira também tem um benefício. Então, própolis é um produto bem interessante. Isso quer dizer que todo mundo tem que tomar própolis para ter um sistema imune forte? Não, não é isso. Você pode reservar isso para quando você estiver numa iminência de infecção, a situação onde você perceba que está todo mundo ao seu redor doente, ou quando você já esteja doente, certo? E aí qual vai ser o melhor própolis? Não sei dizer, tá, pessoal? Nunca parei para analisar isso, nunca parei para estudar isso muito a fundo nesse sentido. Então eu uso extrato seco de própolis, eu gosto de manipular, tá? Porque eu gosto de saber exatamente o que eu estou dando, quanto eu estou dando. Por isso que eu não uso os própolis líquidos em gotas, porque eu realmente fico meio sem saber o que eu estou dando. Então eu uso o extrato seco, né, que a gente tem como matéria-prima para manipulação. Então, gosto muito, Lini, gosto muito mesmo. Acho um produtaço muito bom, tá? Uso com meus pacientes, usamos muito nesse período aí de pandemia. E digo para você que tem benefício sim, tem benefício real, muita publicação com o uso de própolis e que mostra que não é alguma coisa chutada, né? É um negócio que a gente sabe que traz benefício, mas que até isso, pessoal, eu prefiro que vocês usem sob prescrição. Isso, né? Porque o que é que fica aparecendo assim com esse apelo? Que a pessoa tem que tomar própolis o tempo todo. E não todo dia, o tempo todo, não, meu própolis acabou. Eu vejo pessoas assim, meu própolis acabou, já comprei, já estou tomando. Pra quê? Para prevenir, né? Para prevenir. É que prevenir é engraçado, sabe, Lino? Porque prevenir, né? O que é prevenir? Vamos lá, a gente está no meio desse mar microbiológico, onde se chegar um vírus diferente que seu corpo não conhece, ele vai entrar. Só depende da quantidade de cópias que vão chegar em você. Não é talvez ele entre. Se chegar a quantidade de cópias necessária, ele vai entrar. E seu corpo vai ter que aprender a lidar com ele. Certo?
Então, essa prevenção ela é meio perdida, porque a prevenção real é o que você falou e que a gente falou na semana passada. É você ter uma vida de hábitos saudáveis. Não tem muito o que inventar, sabe? Tanto que eu gosto muito de desestimular o pessoal a essa ideia de tomar um monte de coisas para a imunidade, porque acaba sendo um gasto desnecessário e talvez até um estresse biológico desnecessário, onde você ainda corre o risco de repente criar intolerância ou imunidade a alguma dessas substâncias que são boas, justamente porque você está usando toda hora. Isso acontece, pessoal. Tá? Então, eu gosto muito que a gente tenha uma parcimônia aí na escolha dos momentos para usar essas coisas, né? Quais usar, em que momentos, porque não é assim. Então, essa coisa da prevenção, eu gosto muito de dizer uma coisa, sabe, Lini? Quem está na chuva vai se molhar, né? Então vamos lá, a gente está aqui na vida vivendo. Não dá para a gente passar isolado. Vão acontecer algumas coisas. A gente vai ser submetido a alguns estresses, onde a gente vai prevalecer, e alguns onde a gente vai quebrar. Você me entende melhor ainda do que eu estou falando. E a gente tem que fazer o quê? Tem que lidar com isso, aprender com isso, né? Porque existe alguma prevenção absoluta que vai garantir que você não vai ter algum problema? Olha, existe para quase nada. Para quase nada. Então, eu vejo muito como se isso fosse uma perda de tempo e talvez uma perda de dinheiro, né? E talvez até a perda de saúde, que você pode acabar usando alguma coisa que você não precisava, que pode até te fazer mal. Com Então, certeza. esse cuidado, eu acho que a gente precisa transmitir pro pessoal e todo mundo precisa ter, né? Perfeito. Vamos lá. Outro aqui também que o pessoal, eu ouço muito utilizar, somente, né, o pessoal dos shots aí, que é a cúrcuma. Né, o açafrão, a cúrcuma. O que é que você fala aí da cúrcuma? Eu sei que você também gosta bastante do cureite. Gosto bastante do cureite, né? E do curcumin C3. A cúrcuma é um fito que tem muitas potencialidades legais. É legal para a imunidade também, principalmente por essa capacidade de controle inflamatório e antioxidante. Também tem potenciais diretos, né? Pró-imunes. Mas eu não gosto muito do shot, você sabe, né? Eu sei. Eu sou meio resistente aos shots. Porque a cúrcuma, ela é valiosíssima e até com um uso que eu não tinha pensado. Outro dia eu vi um colega falando sobre isso, eu achei muito interessante. Como um pré-biótico, ela é bem interessante, sim. Mas mesmo assim eu não usaria no shot. Como pré-biótico eu colocaria na comida. Porque a cúrcuma crua, pessoal, irrita muito o estômago. Então essa ideia de você chegar de manhã em jejum, fazer um shot de água com cúrcuma, limão, própolis e glutamina, sei lá. Eu continuo achando a ideia ruim, sabe? Até porque tem outra coisa, você mistura tudo isso meio aquoso, eu não sei se vai reagir alguma coisa com alguma coisa, eu não sei o que pode se transformar ali. E eu não estou dizendo que vai virar uma coisa ruim, eu estou dizendo que eu não sei. E já que eu não sei, eu não prescrevo, né? Então gosto muito da cúrcuma sim, mas sob essas condições, né? De a gente poder usar sabendo o que está dando, que horas, quanto. Então eu prefiro usar os extratos farmacêuticos também encapsulados, né? Para a gente poder não ter surpresa. E não usar dessa forma crua no shot, porque vai machucar o estômago, sabe? Então tem gente que toma, depois fica um pouco nauseado, né? Então é isso. Ele dizendo que o prato lá vem com a porção anexo para colocar em cima da comida. Outro mundo nutricional, realmente, Lili, é outro mundo nutricional. Onde é que ela legal, tá né? assim, Lili, diz aí para ela onde é que você tá, vai. Então, eu gosto desse jeito. Então, a cúrcuma é legal, a cúrcuma é fantástica, adoro, sou fãzaço, tá? Sim, eu sei. Só que tem que saber como usar, né? Aí você sabe muito melhor do que eu como usar a cúrcuma na comida de verdade, né? Sim. Aí a Lili disse, ela tá no Einstein. Tá.
Realmente aí é Entendeu? outro mundo. É outro planeta. Outro planeta. A Regi falou aqui, como tomar o ômega 3, antes, depois ou no meio da refeição. Eu gosto de depois, Pode ser. para Desde que misture diminuir com o a comida, tá tudo desconforto, bem. né? Tem que ser junto de É. refeição. Eu coloco, às vezes, eu peço para depois, porque para tentar minimizar, né, o gosto, a pessoa sentir o gosto de peixe, principalmente para quem não gosta, para quem se incomoda. Apesar de ter hoje ômega 3, que já tem com essa promessa de odor-free, né, de não deixar gosto de peixe na boca. Mas, assim, ômega 3 é junto com refeição, principalmente almoço e jantar, onde você vai ter ali a quantidade de gordura, né, as gorduras naturais, porque como o ômega 3 é uma gordura, ela precisa estar na emulsificação aí desse processo aí para poder trabalhar direitinho. Então, nunca É ômega isso 3 de mesmo. estômago vazio. Nunca ômega 3 de estômago vazio. Line, vou pegar uma da caixinha. E aí, eu já ia lhe perguntar se tinha alguma coisa aí. Ó, Flavinha colocou. A creatina é boa para imunidade? Uhum. É. É um suplemento que a gente usa para isso normalmente? Não. Não. Mas creatina, pessoal, vai melhorar o rendimento praticamente de qualquer tipo celular que precisa usar muito mitocôndria. E nossas células do sistema imune precisam. Então, por definição, é para ser bom. Agora, eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês mostrando isso garantidamente? Não. Então, estou apenas fazendo dedução aqui. Tá? A rigor, é para ser bom. Mas eu nunca parei para achar algum trabalho falando sobre isso. Eu estou aqui fazendo só uma dedução. Tá? Não estou dizendo para vocês que eu tenho isso documentado. Mas vá, depois eu pego outra da caixinha. Não, falar um pouquinho, né, desse alimento, velho alimento, bem utilizado aí, que o pessoal também usa muito, que é o alho. Então já vou pegar e botar a perguntinha, porque tem um aqui perguntando, para que serve óleo de alho? Pronto, então já fale aí do alho, que meu pai é Line, fã de alho, meu pai, qualquer coisa, ele mastiga logo o alho. Olha, alho e limão são duas coisas que eu falo que são sacanagem, porque tem tanta utilidade para tanta coisa diferente, que é difícil até de falar. A gente tem pesquisadores que usam só isso, e que estudam só isso. Porque cada vez se descobre mais uma substância interessante, mais uma potencialidade interessante. Então, assim, alho é um alimento que tem muitas possibilidades quando a gente fala em imunidade, tanto por efeito direto quanto indireto. Porque o alho por si já é microbicida, ele tem substâncias que são pré-bióticas, ele tem substâncias que vão favorecer o controle inflamatório antioxidante, tudo isso no mesmo alimento. Agora, como usar isso de uma forma prática, que não vai te tornar um ser que ninguém quer ficar perto de você, eu prefiro que você busque o óleo de alho, odor-free, né, odorless, para justamente usar as cápsulazinhas. Ele também tem aquele efeito, né, de, como o pessoal chama de afinar o sangue, né, para melhorar a circulação. E é isso. Então, o óleo de alho, e a pergunta da Flávia, para que serve o óleo de alho? Para tudo isso, Flavinha. Ele é bom para a imunidade, tá? Ele é bom para o controle inflamatório, é bom para a circulação, é um bom pré-biótico, né? Olha, ele está rindo. E é isso. Então, eu acho que vale muito a pena. É um produtaço também. Gosto bastante, bastante. Tá? Tanto do alimento quanto do óleo. Né? Perfeito, perfeito. Espirulina. Agora você vê ali uma coisa engraçada, porque tá na restrição dos FODMAPs, né? Não, quando você estava falando, eu lembrei disso, né? Que aí, justamente quando a gente também precisa trabalhar a imunidade da pessoa, mas a gente precisa tirar ele porque tem pessoas que realmente reagem muito, muito, muito ao alho. Eu mesmo sou. Meu organismo, eu gosto muito de alho, aqui em casa a gente usa muito alho, mas eu sinto, o meu organismo ele diz, opa, comeu muito alho. Porque e você quer ver uma coisa importante? Por conta disso também, como qualquer fito,
a gente deve ter uma moderação no uso e talvez fazer um uso mais, digamos, alternado. Ao invés de fazer uso direto, fazer um uso alternado. Então não usar todo dia, não usar o tempo todo, né? Isso pode ser mais interessante, até para evitar aqueles efeitos indesejáveis que a gente pode ter com qualquer coisa que seja excessiva, né? Sim. Tudo que sobra é resto, pessoal. Então vamos tomar cuidado com os excessos. Perfeito. Fale da espirulina um pouquinho, que o pessoal também gosta dessa alga aí. Espirulina é pessoal... tão legal. Espirulina verdinha é tão legal. Deixa eu ver aqui, porque a Flávia perguntou do própolis e já falou nele. Espirulina, ó. Espirulina é uma alga que tem várias utilidades interessantes. Vai te dar algumas vitaminas e minerais, vai proteger a mucosa do estômago, ajuda até a recuperar, né, a mucosa do estômago que esteja machucada, tá? E vai favorecer a imunidade também. Muito, talvez, pelo seu potencial nutricional mesmo, nada de tão específico. A clorela, a mesma coisa. Então, são duas alguinhas que são interessantes, sabe, pessoal? São interessantes, vale a pena usar, trazem benefício de forma geral, tanto específico quanto inespecífico, né? Então, vale a pena usar. Agora, não pode deixar de falar de uma coisa, Aline. Deixa eu só falar sobre a espirulina da clorela, que acho que entra na mesma questão do própolis, não é utilizar o tempo todo, a todo momento, de qualquer forma, só porque tá aí, só porque viu que alguém, né, eu vi uma propaganda de uma marca famosa, que o pessoal, todo mundo toma, e que é bom, e eu tô tomando também. Esse é o caminho errado. Você falou muito bem. Esse é o caminho errado, sabe? É aquele negócio, tá todo mundo tomando. Eu falo, tem todo mundo pulando do prédio, você pula também? Igual a mãe falava quando você era pequeno. Então, assim, não dá. Não dá, não. A Lili tá dizendo que é verdinha, mas é ruim como a peste. Que negócio ruim de gosto, mas é ruim, mas é bom. Pois é, ruim, mas é bom. Aí tem cápsula ali. Tem que ser na cápsula. Porque tem realmente cápsula, o pó não desce, não. É quem não pode deixar de falar, sabe do que, Aline? Não pode deixar de falar de quercetina. Sim, eu esqueci dela aqui, tá vendo? Quercetina, que é um bioflavonoide, tá? Quercetina é um bioflavonoide que tem esse potencial de modulação positiva do sistema imune, que tem muita utilidade, inclusive, contra a Covid, tá? Isso é documentado, pessoal, isso não é suposto, não, tá? E que favorece a resposta imunológica de forma geral. Então, quercetina é mais um suplemento que tem muito na cebola, tá? Na casca da cebola, não é suplemento, principalmente. Na casca da cebola, mas que vocês não vão conseguir quantidades boas de quercetina usando apenas a cebola, quer usar mesmo, vai precisar de suplementação, tá? E que vai favorecer então a imunidade. Quercetina é mais uma opção interessante. E que não serve só para isso não, tá? Serve para um monte de coisa. Sim, vou restringir a isso hoje. Aí tem alguns ativos, né, que na live anterior alguém perguntou sobre o ImunoTF. Que ficou assim, que nesse período da pandemia, então, foi assim, de ligar com as farmácias, não tem, ficou em falta mesmo. Explica para o pessoal por quê, né, o ImunoTF é diferencial. É um dos poucos ativos, Lini, que tem inclusive literatura publicada no uso para Covid. Sim, né? Sim. E por que o diferencial, né? Por que o diferencial? ImunoTF é um complexo, pessoal, de fatores de transferência. Isso é como se fosse uma imunidade pronta que eu tiro de um organismo para outro. Talvez seja a melhor maneira de traduzir, porque é um conceito diferente. Então é um produto que ele é extraído do porco, né, originalmente, onde é como se você pegasse imunidades prontas e transferisse para um outro organismo, isso usando o produto por via oral. Pode parecer meio viajante, mas não é não. E é um produto registrado, a resposta aprovado por Anvisa, muito rápida. É fantástico. 3 dias já foi. Já testei muito bom. Aqui em casa, então, de 3 dias e já... Não, eu usei demais na pandemia, né? E realmente a diferença é gritante de quem usa e quem não usa. Então eu não posso nunca ignorar um produto como esse, sabe? Ele realmente é muito bom.
realmente traz benefício, e isso a gente não pode nunca deixar de falar. Então, o ImunoTF é um ativo que, cara, eu perdi a conta de quantos eu prescrevi ao longo desse processo aí pandêmico, e a gente usa hoje em dia nos pacientes que precisam de alguma forma estar tendo esse implemento, né, do sistema imunológico. Então, eu uso bastante, gosto muito, tá? É um ativo bacana, mas isso depende de prescrição, pessoal. Isso. Vou lembrar, não vão inventar de querer comprar as coisas sozinhos, vocês não vão saber qual é a dose para vocês. A dose do produto pronto, muitas vezes, ela é fixa, então você não tem como dosificar aquilo para si. Precisa avaliar para ver se você precisa ou não, porque nada você vai perder dinheiro. Então vamos evitar o pânico, tá bom? Se tivesse que escolher assim, um produto, seria o ImunoTF, né? Você só pode usar um. E tá naquele momento de crise mesmo, tá no olho do furacão. Com certeza, se você estiver já doente, eu Isso, usaria ImunoTF. já tá lá. Já tá lá. Se você tivesse naquela situação, Linha, de perigo, talvez eu ficasse com própolis. Sim. Mas com a doença já acontecendo, com certeza é ImunoTF. Isso aí não tenho dúvida alguma. Por isso não é à toa que sumiu, né? No período da pandemia, realmente as farmácias não tinham. Você viu que era difícil desapareceu, achar. Pessoal, não tinha. Não tinha pra gente. A gente prescrevia, o porque pessoal tinha dificuldade. E quem sabia, quem tinha essa informação, correu logo e comprou mesmo fez seu estoque, porque era realmente sabia que se em casa alguém realmente adoecesse, pegasse o vírus, entrava logo e que tinha uma resposta É a muito mesma boa. coisa que aconteceu com as beta-glucanas, por exemplo. Era isso, é o Então, próprio, é o próximo, né? Que é o Elmune, o Epicor, que são as beta-glucanas. Epicor, Elmune e os outros equivalentes que, poxa, gente, são produtos... A Aline entrou, ó. A Aline entrou aí. A Aline entrou, né? Cris aí, pessoal. Cris. A Aline entrou aí. Olha, Lili, aí a Aline entrou. Boa noite, Crispita. Line, a gente não pode deixar de falar das beta-glucanas e tal, que são derivados de várias origens, né? Alguns são derivados da própria aveia, o que faz com que muita gente acha que a aveia é boa, por isso eu falo, não, dá pra gente tirar só essa parte e deixar a parte ruim lá. Mas também alguns são derivados de cogumelos, né? E que tem essa capacidade de modulação positiva do sistema imune de diversas maneiras, né? Cada produto priorizando alguma área, mas que a gente sabe que ajuda absurdamente, né? Não é para você morrer de vergonha não, Lili? Não vou, eu não vou mais esquecer. Toda vez que você entrar na live a gente só brinca com o que a gente gosta, sabe? Então pronto. Acabou, mas não vou esquecer mais. Essas glucanas são fantásticas, servem inclusive para melhorar a integridade das mucosas também, tá? Então, poxa, não tem como não lembrar delas quando a gente está falando sobre suplementação para sistema imunológico. Tem que lembrar. Aí a gente fala de Epicor, a gente fala de Elmune, mas tem outros, tá? Tem outros que são positivos, né? Assim como o prebiótico. Nos produtos eu vejo mais o Elmune, é o que eu mais vejo nos produtos. É o que você mais vê. Mas você vê, Linha, até alguns prebióticos, se você pensar no Fibergum, a própria inulina, sim, sabe? Eles são pró-imunológicos. Porque se eles ajudam você a proliferar bactérias que são positivas no seu intestino, tá? Então eles são pró-imunológicos. Então, assim, a questão toda, pessoal, na verdade, não é nem saber quais são os suplementos, é saber como usá-los, quando, para quem. Um momento, tá? Né? Um momento certo. Beijo, Cris. Mas é por isso que eu desestimulo o pessoal a usar sozinho, porque, turma, acreditem, pra gente que trabalha com isso há trocentos anos, é difícil escolher. Entendeu? Então, assim, imagina você simplesmente chegar num balcão sem conhecimento sobre o assunto e querer escolher alguma coisa para usar. É complicado. Então, eu gosto de crer que vocês vão focar em usar as coisas sob prescrição, tá? Porque é a melhor opção. Ok, eu acho que acabou.
Se alguém tem alguma deu coisa no mais na tempo caixinha? certinho. Na Deixa eu ver. caixinha tem alguma coisa? Mais Não, algum que a gente tenha esquecido? tem uma pergunta da Andréa importante sobre a hemoterapia, tá? Que não é suplementação, mas não vou deixar de responder, né? A pergunta dela. Autohemoterapia, pessoal, é uma técnica que hoje em dia a gente médico não pode fazer, não pode prescrever. Uma coisa engraçada que é um negócio antigo, que as Forças Armadas usam desde 1910, mas a gente médico não pode fazer, né? E que a gente sabe que melhora muito a resposta imune celular, tá? Mas tá bom. É o que eu tenho a dizer. Nós sabemos que melhora a resposta celular, traz alguns outros benefícios ao organismo, mas eu nem posso falar muito sobre isso porque, em tese, a gente é proibido, né, de tocar nesse assunto e de usar essa técnica. Então, é isso. É isso. A Regi A perguntou Regiane aqui está perguntando por que se passa tanto suplemento? em que sentido, Em que sentido? eu não Porque a entendi gente bem em que passa o sentido. que precisa, né? A gente normalmente tende a prescrever o que a gente acha que vai fazer diferença Que vai fazer naquele bem. momento ali que está tratando. Porque, Cris, Regiane, o que acontece? Às vezes pode parecer estranho o uso da suplementação como a gente fala, quando a gente tem aquela ilusão de que uma vida equilibrada com alimentação saudável vai te suprir tudo. Mas, pessoal, vamos combinar? Isso já passou há muitos anos. A gente hoje, para ter uma alimentação minimamente adequada, já está quase que impossível, porque os gêneros alimentícios não são mais o que eram, né? Hoje você precisa de 7 laranjas para ter o volume de vitamina C que você tinha em uma há 30 anos atrás, né? Sem contar que o aproveitamento dessas vitaminas e minerais dos alimentos de origem vegetal, ele é bem ruim. É outra questão bem falaciosa que a gente já falou muitas vezes aqui, que é essa história de que você vai comer uma salada colorida e você tem lá as vitaminas e minerais. Pessoal, você tem, mas você não aproveita. Você só aproveita uma parte. Você vai ter outros benefícios. Comer alguns vegetais traz alguns benefícios? Traz sim, a gente não está dizendo que não traz. Mas não são exatamente esses benefícios. O maior benefício é pelo efeito prebiótico, que é bom. É bom. Então, assim, tudo bem, você vai comer suas saladas tal para te dar esses efeitos prebióticos. Mas não é por causa das vitaminas e minerais. Tá? Então, assim, a gente acaba lançando mão dos suplementos, porque nós entendemos, eu e a Aline, a gente pensa igual nisso, e Cris também, que entrou, que a gente trabalha junto, nós entendemos que a gente vai beneficiar muito porque nós não conseguimos mais alcançar as quantidades para trazer real benefício apenas pela via nutricional. Então, por isso entra o suplemento, que nesse caso, viu, Line? Eu até às vezes falo, né? Não é nem suplemento, nesse caso é complemento, né? Complemento, eu também uso dessas denominações, né? Para as palavras, né? Que às vezes é complemento mesmo, não é suplemento. E quando a gente entende também que quando entra no suplemento ou no complemento, se a pessoa nos buscou é porque ela tem as queixas, ela tem necessidades e está mostrando. E muitas vezes as pessoas já têm até um hábito de vida bom, mas por que ainda continua tendo esses problemas, né? Então é a hora que por que não? Porque a gente vai virar as costas para o que a gente sabe que pode ajudar aquela pessoa, vai resolver aquilo que a pessoa nos buscou porque eu estou sentindo isso, aquilo outro. Faço isso, às vezes as pessoas são realmente assim, a senhora assim, poxa, realmente é um modelo, mas ainda está sentindo alguma coisa. Então é a hora que a gente vai realmente ter que suplementar. E sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É isso aí. Então tá tudo certo. Fia, então esgotamos. Não, deixa eu responder. Alice, é justamente isso, filha. Não existe suplementos essenciais. Esse é o ponto, tá? Porque vai depender do quadro de cada pessoa. Eu posso até dizer que aquela ideia de complexo B, magnésio, vitamina C e vitamina D seja fundamental, mas não quer dizer
que qualquer pessoa precisa de todos esses necessariamente, nem que as doses vão ser iguais. E o tempo todo, então, né? Precisa o tempo todo. Justo. Então, o que eu quero que vocês entendam muito importante, pessoal, é o seguinte: suplementação é uma arte que dá um trabalhão para a gente saber fazer. E mesmo com mais trabalho chulo que a gente tem... Adoro como já vem de você, já que eu já não preciso fazer muita coisa, porque me dá trabalho. Você não Poupa trabalho. Você não gosta de orientar, eu também não gosto, porque quando já vem só nem com a respectiva resultado, pronto, já vai me poupar. É bom que poupa trabalho, mas é isso, né, Aline? Então, quando a gente vai fazer a suplementação, pessoal, acreditem, é um negócio que é um balaio de gato grande. E às vezes eu acho engraçado, viu, Aline, que tem paciente que às vezes vê fazendo ali rápido e acha que é porque é simples. Eu falo, não é rápido porque é simples, é rápido porque eu faço há 30 anos, cacete. Entendeu? Se fosse para re-raciocinar tudo isso do zero de novo, ia levar um dia para fazer uma receita. Né? Então, é isso, pessoal. Então, é um negócio mais complexo, não é nada simplinho, tá? Cuidado com algumas propostas que vocês encontram nas redes de você escolhe seu próprio suplemento, porque se você assistir isso aqui, você vai saber e vai fazer sozinho. Pessoal, você não vai morrer, tá? Mas você pode gastar dinheiro à toa. E você pode, sim, na pior das hipóteses, prejudicar de alguma maneira. Então, vamos evitar o pânico, tá bom? Vamos buscar, quem sabe, para poder ajudar. Eu ainda acho que vale mais a pena. Com certeza, com certeza. A economia vai ser muito maior de fazer Também algo acho. à toa e prejudicar lá na frente, né? A longo prazo pode prejudicar a saúde. Sim. Vamos coisar as coisas que não estão coisadas, né? O Rafael perguntou como o consumo de iogurte natural influencia na imunidade. O efeito tanto pré quanto probiótico, sabe? A ação mais na questão da intestinal aí, né? Das bactérias. É a ação que vai ser tanto pré quanto probiótica, principalmente probiótica. No iogurte você vai ter alguns probióticos, tá? Tá em volume suficiente para trazer um benefício, digamos, farmacológico? Não. Mas traz um benefício de alguma forma? Traz. O consumo regular pode trazer benefícios? Pode. Pode trazer malefícios de alguma forma também? Também. Então, é aquela coisa. O melhor, talvez, para quem goste, seja o consumo intermitente. Sim. Uso 2 dias, não uso 1 dia, não uso 2 dias, uso 3 dias. E essa coisa, assim, talvez seja mais interessante. Né? Lembrando que o iogurte natural vai ter lactose, né, e vai ter caseína. Eu vi também a questão da whey, né? A whey também sendo até utilizada muito na questão da imunidade também. Tem sido pesquisada também com esse objetivo de ajudar. Olha que legal. Ali você vai ter aminoácidos que ajudam diretamente as células do sistema imunológico, que ajudam o processo de antioxidação, que ajudam a integridade de mucosas, integridade de barreiras em geral. Então tudo isso é bom. Né? Então, é aquela coisa, Aline, qualquer proteína de alto valor biológico que tem os aminoácidos essenciais, ela vai ser boa para o quê? Para qualquer coisa. Porque ali faz parte de uma boa nutrição. É a mesma ideia que a gente deu do colágeno. Né? Então, assim, então a carne de vaca vai ser boa? Vai. Se você tiver uma boa digestão, vai ser bom. Né? E é simples assim. Não é mais complexo do que isso. Né? Não é mais complexo do que isso. Perfeito. Eu acho que fechamos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tem mais alguma coisa na cartinha? Não, né? Não tem mais nada. Não. O pessoal mandou as perguntas pela frente mesmo. E a gente já está com 1h05. Pronto. Então, vamos lá, que você já está com sono. Eu conheço essa cara. Já está com sono. A Aline dorme com as galinhas, pessoal. Por isso que nossas lives são 7 horas. Porque ela não dá conta muito mais tarde do que isso, não. Então vamos indo, né? No curso que eu faço parte, né? Que as mentorias são 9h15. Nossa Senhora, parece que não dá 9 horas nunca. Eu já tô caindo, mas eu tô ali, eu tô assídua, eu tô fazendo direitinho, eu tô participando das mentorias. Lili, um cheirinho do Foto Cris. Beijo, cheiro, Lili. Lili.
Line, obrigado por sempre. A gente sempre Obrigada aqui junto. Bom demais estar com você. Vamos Viu? Pessoal, pensar obrigado na a vocês que próxima live. participaram. Eu quero tema, tá? Eu quero tema Eu para a quero. nossa próxima live. Pois é. A gente já falou de tanta Né? coisa e a gente Vamos precisa inventar um renovar. negócio assim sobre o verniz da asa da barata, então sobre a reprodução das borboletas hermafroditas da Nova Zelândia. Vamos fazer né? nossa live sobre filmes dos anos 80 e 90? A gente pode Rapaz, fazer uma aí live vai bem ser bom nerdona, demais. assim. Só Uma que aí eu live vou bem chorar. nerdzona. Pode chorar? Eu Pode chorar. Vou ficar Eu vou contar as minhas emocionado. particularidades, que as pessoas, a gente é louca, porque eu fazia. Na nossa época, era a época que a gente fazia umas loucuras mesmo, né? Quem viveu os anos 80 e 90 fazia loucura. São pessoas que são normais, não. Especialmente os anos 80. Não pode ser normal quem viveu aquela época. Por isso que eu sou desse jeito. Somos. E aí a gente tem as particularidades, a gente trazer para vocês as novidades da gente da época, né? Como é que a gente assistia filmes, como é que a gente acompanhava. A gente pode fazer mesmo. Vamos pensar no tema para chamar o pessoal aqui para conversar. Aí, ó, Juju, ó, de volta ao Lagoa Azul, aí, ó. Juliana, você não vale nada, Juju. A Lagoa Azul, do Lagoa seu tempo, Azul. já é de volta à Lagoa Azul. Você já é mais avançada. O nosso é original. A Lagoa Azul. Tá? Brook Shields e companhia lá. Vamos conversar sobre isso. Vamos lá, pessoal, essa live vai ficar gravada. Também vou colocar ela no YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu no Medicina de Atitude, por favor, vai lá e se inscreve, assiste uns vídeos, ajuda o Coroa aqui, porque isso é importante para mim, tá? E para também cada vez mais estar alimentando lá. Segue nós, né? Daqui a um tempo vamos estar fazendo as lives no YouTube também. Então, assim, vamos lá que tem muita coisa pra gente fazer, tá? Beijo. Boa noite. Só dá um recado. Um beijo grandão. Essa semana ainda volto com o grupo de emagrecimento, dando aqui um spoilerzão. Essa semana agora vamos ter a 4ª edição do meu grupo de emagrecimento e saúde. Então, quem quiser, quem tiver interessado... E como é que o pessoal faz para se inscrever, Lene? Pois começa a me seguir primeiro, porque essa semana eu já começo a dar as primeiras orientações. Então, pessoal, começa a seguir ela, porque esse grupo é quente, é bacana, tá? Eu dou aula nesse grupo também, então a gente vai acabar se vendo mais. Para mim é sempre uma honra, um prazer, uma satisfação. Beijo grandão. Fiquem com Deus.